Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. E aí, galera, tudo jóia? Bom, eu sou o professor Fernandes, nós estaremos aqui com vocês nesse momento resolvendo as questões do Diário do Nordeste no Enem, nosso fascículo 14. Acompanhem com a gente as resoluções de ciências humanas e suas tecnologias. Peço a vocês, por gentileza, que peguem a página 14 do módulo de vocês, na questão de número 8. Vamos lá? Na questão de número 8 ele diz: a curva de temperatura do ar ilustrada na figura a seguir caracteriza um fenômeno meteorológico que é mais frequente no outono e no inverno. Por que no outono e no inverno? Porque no outono e no inverno os senhores terão a chegada da massa polar atlântica. A MPA, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, certo? Ela chega exatamente no final de junho, início de julho. É o final do período de outono, começo de inverno. Aí ele diz: em ambientes urbanos com elevado número de indústrias e poluição veicular, esse fenômeno pode ocasionar quadros de elevadas concentrações de poluentes, provocando problemas à saúde da população e danos à fauna e à flora. O texto e a ilustração apresentados referem-se a... Bom, deixe-me só explicar para vocês rapidamente o seguinte: o fenômeno ao qual o texto se refere e a figura que vocês estão a ver, ela vai se refletir no que a gente vai chamar de inversão térmica. Professor, mas o que é esse fenômeno meteorológico chamado de inversão térmica? A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que esse fenômeno ele tem uma ordem natural. Ele é um fenômeno natural. O que você deve imaginar na prova? O ar junto à superfície, há uma tendência de que ele seja sempre mais quente do que o ar das altas camadas. Perfeito? O ar junto à superfície ele é sempre mais quente do que o ar das altas camadas. No caso de você ter algum tipo de dúvida, observe que os aparelhos de ar-condicionado normalmente são instalados aonde? Na parte superior, não na parte inferior da parede. Exatamente para que a gente tenha uma circulação o mais próximo possível do que é o normal de acontecer. Então, qual é a tendência do ar? O ar junto à superfície ele é mais quente, portanto se torna menos denso. Com o ar junto à superfície menos densa, a tendência dele é subir. À medida que esse ar vai subindo, a poluição que tiver aqui em cima, ele é levado para as altas camadas. Ou seja, diante de um fenômeno natural de circulação atmosférica, que a gente chama de convecção atmosférica, o ar junto à superfície menos denso me ajuda a dispersar os poluentes próximos à superfície. Ele faz os poluentes subirem para níveis mais altos. Beleza isso? À medida que esse material ele vai sendo dispersado os poluentes, junto à superfície o ar se torna menos poluído. Ao mesmo tempo, nas altas camadas da atmosfera o ar se esfria. E aí qual é a tendência? Esse ar descer. Então eu tenho um processo de circulação atmosfera convectiva que é normal. É sempre esse ciclo. O ar junto à superfície quente sobe, ele se esfria, desce e aí vai sucessivamente. Ok? Porém, todavia, quando a massa polar atlântica chega nessas localidades, o ar junto à superfície se torna mais frio do que o ar sobreposto. Nesse caso, o ar mais frio se torna mais denso. O ar frio mais denso, ele não vai ter a capacidade de ascender. Resultado disso, eu não terei mais essa circulação convectiva do ar. A circulação do ar é parada e a poluição que vai ser gerada pelas indústrias e carros fica junto à superfície acumulada, gerando sérios problemas de saúde. Ok? Eu acho que deu para entender um pouquinho o processo. Então, aos itens, ele diz, é a camada de ozônio? Não, gente. O O3, inclusive, ele tem um papel fundamental para filtrar os raios ultravioletas, né, do Sol. Inclusive, os clorofluorcarbonetos representam os principais gases liberados que vão danificar essa camada. Então, letra A é absurdo. Letra B, o nosso gabarito. Letra C, ele fala de um efeito estufa. O efeito estufa, ele se reflete a partir da retenção de calor pelos gases, como, por exemplo, o carbono em si, né? O metano são gases que têm uma alta capacidade de reter o calor. Chuva ácida é a combinação exatamente da água da chuva, por exemplo, com enxofre ou nitratos, que vai reduzir o pH acidificando essa água. E o chamado smog, né? O smog fotoquímico, na verdade, é aquele efeito
esfumaçado, aquele efeito acinzentado que o ar apresenta quando estagnado. O efeito smog fotoquímico, ele é uma consequência, inclusive, do processo de inversão térmica. Beleza? Então, nosso gabarito da questão 8, indiscutivelmente, letra B de bola. Vamos agora para a nossa questãozinha 9, galera. Página 14 desse nosso material. Olha que questão bacana para você lembrar na prova da Enem. O Enem, aliás, vem cobrando muito esse assunto, 2, 3 anos seguidos, sobre as questões e condições dos domínios morfoclimáticos do Cerrado. A questão ele diz, em virtude de suas características físicas e naturais, o Cerrado brasileiro, que é a savana, permaneceu distante dos interesses econômicos do país por muito tempo. Somente a partir dos anos 70, esse domínio morfoclimático foi totalmente integrado ao processo produtivo inserido no contexto de produção agrícola do país. O principal elemento natural que impediu a sua incorporação imediata à economia do país foi, bom, primeira coisa que é fundamental nós compreendermos. Eu estou falando da região do Cerrado, eu estou falando particularmente de Goiás, Mato Grosso do Sul. Eu estou falando de uma área que teve um processo de povoamento tardio, pós 1960 praticamente. Quando? Quando em 21 de abril de 1960 a cidade de Brasília seria inaugurada, refletindo-se um processo de interiorização do espaço produtivo nacional a partir da criação da capital federal. Mas também o processo de interiorização ele esteve ligado ao desenvolvimento de uma Revolução Verde no Brasil, a qual nós teremos um processo de correção dos solos do Centro-Oeste. Solo do Centro-Oeste é um processo de formação de um solo zonal, um solo formado pelas condições diretamente influenciadas pelo clima, é um solo profundo, um latus solo, é um solo profundo, é um solo que tem baixo pH, ou seja, é um solo rico em hidróxido de alumínio que acidifica esse solo. É um solo pobre em nutrientes em virtude da alta taxa de lixiviação, perfeito? Então esse solo, ele apresenta determinadas limitações, né, de produção. E é essa a questão que eles estão me perguntando. Por que havia essa limitação à incorporação da região do Centro-Oeste, à expansão do agronegócio, da soja, do milho, do algodão, entre outros? Na letra A ele diz, devido às temperaturas muito elevadas, que não permitiam a germinação, não, gente. A região do Centro-Oeste é de clima tropical semiúmido, com médias térmicas de 25 graus, com uma pluviosidade oscilante em torno de 800, 900, 1.000 a 1.600 milímetros, com uma curta estiagem. Então, a letra A é absurda. B, o relevo é acidentado. O relevo do Cerrado são planaltos sedimentares tabuliformes ou em forma de tábuas em mesas. São as famosas chapadas, tá? Então a estrutura de chapada ela é mais ou menos aplainada, em forma de uma mesa, de uma tábua. Então nesse caso o B de bola falso. C, aos baixos índices de pluviosidade que eram insuficientes. Quero lembrar a vocês que a pluviosidade do Cerrado ele é uma pluviosidade mediana, embora com uma curta estiagem. É possível se plantar dessa forma? Sim. Até em regiões semiáridas, como na região do Nordeste, no Médio São Francisco, nós temos hoje uma hortifruticultura, uma fruticultura de grande potencial de produção, particularmente da uva. Beleza? Então o item C é falso. D, devido à acidez dos solos, a acidez do solo, o pH da região chega a 4,5 a 5, certo? Que dificultava a produção agrícola, sem o uso de um processo químico, sem o uso de uma calagem, sem o uso da adição da cal, né, do calcário triturado sobre o solo. Nosso gabarito, letra D. Na letra E ele diz, a distância da região, a distância não é um produto, não é uma dificuldade física natural. Até porque o que dificulta mesmo a questão da logística do Brasil de escoamento, o que reduz a competitividade do produto brasileiro, é exatamente a questão dos transportes. É a logística de transportes deficiente que nós temos nesse país. Então, a questão 9, pessoal, gabarito da questão D de dado. Beleza? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, para que vocês possam estar se preparando melhor nesses momentos que se avizinham ao Enem. Beleza? Então, muito obrigado para vocês, forte abraço e até o próximo encontro. Exercícios propostos, questão 2. Essa questão ela segue uma lógica muito importante e com competência e habilidade recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio. E ela consegue, inclusive, triangular
com metáforas comparativas para novos textos, ela conecta filosofia, sociologia e história social. Então vamos lá. A monarquia absoluta, que alguns consideram o único governo do mundo, é de fato incompatível com a sociedade civil, não podendo por isso ser uma forma qualquer de governo civil. Porque o objetivo da sociedade civil consiste em evitar e remediar os inconvenientes do estado de natureza, que resultam necessariamente de poder cada homem ser juiz em causa própria. Portanto, não existir a mediação. Esse estado de natureza, aí posto no texto, colocaria o homem como algoz de seu próximo ou de si mesmo, estabelecendo-se uma autoridade conhecida para a qual todos os membros da sociedade podem apelar, por qualquer dano que lhe causem ou controvérsia que possa surgir, e a qual todos os membros dessa sociedade terão de obedecer. Bom, esse é um texto de John Locke. John Locke ele é um contratualista, e aí é importante nós revisarmos o que é que significa o contratualismo, um acordo entre partes, entre a sociedade e o Estado. E nesse acordo entre partes, John Locke ele é partícipe da Revolução Gloriosa. Ele participa da derrubada pacífica do absolutismo na Inglaterra. E ele escreve o Tratado do Governo Civil, que é uma base para a Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Portanto, o contratualista John Locke, que estabelece um diálogo entre Estado e sociedade, que promove a salvaguarda da propriedade privada, que garante a igualdade jurídica, que é autor do Tratado do Direito Civil, mas, ao mesmo tempo, partícipe da Revolução Gloriosa, concatena forças para a derrubada do absolutismo, escreve a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, cuja máxima simplista é o rei reina, mas não governa. Seria a fundação de uma monarquia liberal parlamentarista, a base de um Estado liberal, que possibilitaria o avanço do capitalismo e o permeio, ou seja, o pano de fundo para a idealização da Revolução Industrial. Esse é John Locke, que já apareceu em várias provas e concursos públicos, e nós entendemos que esses princípios podem revisitar a sua prova no Exame Nacional do Ensino Médio. Então fica atento a essas dicas. O filósofo contratualista John Locke, no texto apresentado, defende a vigência de um governo constitucionalista, cujo fundamento está no, ora, para Locke, a limitação dos poderes do governante. Para Locke, o enquadramento desse estado de natureza, onde o homem não pode ser o detentor da própria justiça. Há necessidade de uma mediação racional. A letra A diz, a imposição do medo. Esse não é um elemento defendido por Locke. A imposição do medo seria uma prática dos absolutistas. Letra B, receio de que os governos atendam aos interesses populares. Esse não é o cuidado demonstrado por Locke, até porque, para Locke, o povo é representado pela burguesia. Letra C, necessidade de organização das liberdades individuais. Essa é a base do Tratado do Governo Civil de John Locke. A letra C, portanto, é o gabarito para a referida questão. Contudo, vamos fechar os demais itens. Letra D, natureza humana, essencialmente pacífica. Você sublinha essencialmente pacífica, e aí está o erro para o dito item. E a letra E, retorno à organização política baseada na democracia direta. Na realidade, essa não é a defesa de Locke. A defesa de Locke é a democracia representativa. Portanto, fechamos a referida questão. Questão 2 dos exercícios propostos, gabarito letra C. A próxima questão que iremos resolver é a quarta questão dos exercícios propostos. Lembremos que esse eixo básico, sociedade, cultura e poder, revisita as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E essas competências, a competência 1, que envolve cultura, expressões culturais, raízes históricas, a competência 3, que envolve fato histórico, mas envolve comparações de textos, ou ainda a competência 5, que trata de inclusão, democracia, cidadania, papel da imprensa, são sempre questões visitadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa conexão das competências 1, 3 e 5
se manifestam potencialmente nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. E a questão 4, ela traduz um pouco dessa realidade, né? A habilidade 14, ela trata de comparações entre textos. Vamos então, texto 1. Meu caro barão, está feita a abolição. Ninguém podia esperar tão cedo, tão grande fato, e também nunca um fato nacional foi comemorado tanto entre nós. Isabel ficou como a última acoitadora de escravos que fez do trono um quilombo. A monarquia está mais popular do que nunca. Assim, Joaquim Nabuco descreveu os dias de júbilo que se seguiram ao 13 de maio de 1888. Esse é um trecho do livro da Lilia Morizzi. Vamos só lembrar de um detalhe importante, tá? O primeiro detalhe, o 13 de maio ele foi comemorado, passeatas, comícios, festejos que ganharam as fazendas, as praças, as ruas, principalmente das capitais estratégicas do poderio socioeconômico no Brasil. Então entende-se Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, enfim. Mas é importante nós lembrarmos que a abolição ela está em uma conjugação de fatores. O primeiro fator, uma cultura de resistência africana. Um segundo fator, as pressões do capitalismo global. O terceiro fator, as sociedades libertárias, mas não esqueça a combinação entre a resistência africana no Brasil, a resistência negra no Brasil e as sociedades libertárias foram elementos decisivos. E somando-se a isso, as pressões do capitalismo por mercado de consumo. Vamos para o texto 2. Em 1889, lembremos que esse é o ano da República, e aí mais uma revisão estratégica para a prova. 1888, abolição total e restrita. 1889, proclamação da República. Lembremos que ocorre a abolição da escravatura, mas não existe inclusão. Não há reformas sociais. A eficácia da integração do negro brasileiro não acontece. Então, em 1889, um grupo de libertos da região de Vassouras, no Rio de Janeiro, endereçou a Rui Barbosa uma carta na qual exigia instrução pública para seus filhos. Vivia-se um período delicado, a escravidão fora extinta, havia pouco tempo, e a monarquia estava em colapso. Olha que coisa curiosa. O texto 1 exalta o ato da abolição como um elemento de popularidade da monarquia, mas o texto 2 mostra um ambiente de depressão, uma monarquia já fadada ao fracasso. Continuemos. Os signatários da carta se declaravam republicanos e diziam que foram eles, os ex-escravos e não a família real, os autores da abolição. Os textos anteriores revelam aspectos sobre o ato da abolição da escravatura, que conferem ao contexto histórico indicado um caráter. Letra A. Figurado, o elemento figurativo não é coerente, principalmente quando ele continua a dizer, pois a comunidade de ex-escravos foi a responsável pelo prestígio político da monarquia. O prestígio político da monarquia se manifestava pela riqueza econômica e pela estrutura hierárquica do baronato, da aristocracia. Não tem conexões com a negritude brasileira ou mesmo com os ex-escravos. B. Harmônico? Não há esse ambiente de harmonia em uma abolição que é incompleta. Mesmo com a abolição não há inclusão. Importante lembrar deste detalhe. Letra C. Contraditório. Pois a abolição popularizava a monarquia, mas abalava o apoio de fazendeiros a essa forma de governo. Esse é o gabarito para a referida questão. É realmente uma grande contradição. Ao mesmo tempo que a abolição populariza a monarquia, mas os fazendeiros não são indenizados. E uma vez, não sendo estes indenizados, eles lutarão contra a monarquia. Eles não recebem indenização, então eles querem agora a república. Eles acreditam que a república poderia indenizá-los. Olha a letra D, homogêneo, pois o colapso da monarquia era consequência da ausência de adesão popular. Na realidade, o colapso da monarquia está no esvaziamento da aristocracia. Os aristocratas deixam de apoiar essa forma de governo, bem como os cafeicultores, a igreja, os militares. Letra E, conflituoso, pois as comemorações populares pela abolição não tinham a permissão imperial. Pelo contrário, o Império permitiu as manifestações populares, os comícios, manifestações, passeatas, incursões, tomadas de ruas e avenidas. Gabarito para a quarta questão, portanto, letra C de casa, a expressão contraditória dos dois textos.
Encerramos aqui, até breve. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.